talvez muito das tuas inquietações estão atreladas a uma motivação incorreta na sua vida. Talvez a pergunta é, quais são as tuas motivações? Existe um texto em João 4, 31 ao versículo 35 que traz uma provocação sobre o que é que nós estamos fazendo nessa vida. O texto começa 31 dizendo que, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O que esse texto está trazendo para nós? O versículo inicia o texto, versículo 31, falando sobre uma preocupação que os discípulos tinham. A preocupação se Jesus tinha comido ou se Jesus não tinha comido. Talvez a revelação do reino dos céus ou aquilo que Jesus havia vindo cumprir na terra não estava por completo aos discípulos. Por isso que a sua mentalidade ou a sua preocupação estava atrelado ao mundo terreno, a necessidades físicas desse mundo terreno. Então eles insistiam e eles se preocupavam se Jesus estava se alimentando ou não, porque o nível de percepção ou de revelação deles estava atrelado a uma revelação terrena ou uma revelação de necessidade. Quando nós passamos a viver nesse nível de revelação terreno, nós passamos a viver na necessidade. A nossa preocupação é o que vamos comer, o que vamos beber, teremos condição para nos vestir, teremos condição para comprar desejos das nossas vidas. Então, quando a nossa revelação é uma revelação terrena, a única coisa que nós enxergamos são as necessidades deste mundo. Por isso que no versículo 32 Jesus diz assim: Mas eu lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. O que é que Jesus está falando que ele tem algo para comer que eles não conhecem ou ainda não conheciam? Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para aquilo que Jesus veio cumprir na terra, que é o estabelecimento da perfeição de Deus, a gente precisa olhar para qual foi a matriz ou a arquitetura original pelo qual Deus criou todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, a gente vai para Gênesis e analisa a vida de Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso onde só existia a plenitude, a abundância, a perfeição. E no meio desse jardim, Deus coloca então uma árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual Deus diz: se alimentem de todas as coisas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus faz essa movimentação, aqui a gente já vê a graça e a misericórdia do Senhor. Ele não nos fez para sermos escravos. Ele colocou em nós o livre-arbítrio, no qual cada um de nós decide se nós fizemos aquilo que Deus está recomendando ou nós fizemos as coisas através dos nossos desejos. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva viviam num ambiente de desfrute, de abundância, mas eles decidiram se alimentar, eles decidiram desobedecer. E quando eles desobedecem, então, eles são expulsos do jardim do Éden. E eles a terra recebe uma maldição dizendo que eles agora passariam a se alimentar, a ter que se alimentar do suor, do sacrifício deles, para que a terra produzisse algo. Só que ela não produziria mais a mesma abundância que produziria antes. Esse é o resultado de uma desobediência. Toda vez que alguém desobedece, a terra, o mundo, nós não geramos mais os frutos pelo qual nós somos designados para gerar. Porque, assim como Gênesis fala, nós viemos do pó da terra, significa que nós somos natureza. Então, quando existe desobediência em nós, existe uma falta de geração de frutos, uma infertilidade na geração de frutos. Jesus fala exatamente isso no versículo 34. Ele fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O verdadeiro alimento nosso é a obediência. É estar disposto a renunciar e obedecer a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso verdadeiro alimento. Porque quando eu me alimento de obediência, então nós nos tornamos férteis. E tudo aquilo que nós fizermos
é multiplicado. O nosso dom é multiplicado. As nossas habilidades são multiplicadas. Mas o mais importante, nós passamos a entender qual é o nosso desígnio profético ou qual é o nosso propósito pelo qual nós nascemos para cumprir nessa terra. Só recebemos essa revelação quando nós estamos preocupados ou com a motivação de obedecer a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós obedecemos, então nós passamos a nos mover em direção àquilo que Deus tem para cada um das nossas vidas. Esse foi o propósito que Jesus trouxe para nós e deixa a obediência. A obediência de Cristo levou ele ao sacrifício perfeito. Então, através dessa obediência de Cristo, hoje nós podemos acessar a revelação, a presença de Deus por conta desse sacrifício. E Jesus está dizendo exatamente essa mesma coisa. A minha bebida, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, é obedecer. Quando nós obedecemos, algo poderoso acontece nas nossas vidas. Está escrito no versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Assim como Adão e Eva, quando pecam, os seus olhos físicos são abertos. Então a percepção deles já se torna diferente, porque eles já começam então a enxergar o pecado, as necessidades. Quando Jesus fala aqui, ele está dizendo, abra os seus olhos espirituais, para que você veja não problemas, não as inquietações desse mundo, mas que você veja o reino dos céus, aonde há abundância, aonde há fartura, aonde há propósito. Porque o verdadeiro propósito está no estabelecimento do reino dos céus. E eu só passo a entender aonde eu me coloco dentro dessa movimentação quando os meus olhos espirituais são abertos. Quando abre-se e eu começo a enxergar o meu projeto original pelo qual Deus escreveu no livro da vida sobre a minha vida. Que o meu desejo é que você venha, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e te leve nesse lugar de obediência. Que você ore ao Senhor e peça quais são as áreas que eu preciso obedecer. Porque é nessa posição de obediência que os teus olhos são abertos na direção do teu desígnio profético, na direção do teu propósito, do teu chamado. Porque o que adianta ganhar essa vida e perder a vida eterna? Todos nós somos criados, gerados para cumprir algo maior do que passar por essa vida para acumular coisas terrenas. O foco não é acumular coisas terrenas. O foco é acumular tesouros escondidos nos céus. É abrir a nossa visão e perceber qual é o nosso propósito na eternidade, pelo qual nós somos designados a cumprir algo na eternidade. Esse é o nosso foco, que você possa receber essa palavra aí e obedecer e entrar nesse lugar de obediência no Senhor. Deus te abençoe.